Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma importante polêmica e que pode ser, sem dúvida alguma, explorada na sua prova de concurso sobre o estelionato, a alteração da ação penal regra nesses delitos pela lei anticrime e, fundamentalmente, uma situação específica relativa à sua aplicação retroativa ou não. É tudo isso que a gente vai falar nesse importante vídeo, mas antes, deixa eu pedir para você deixar o joinha e se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção porque, de fato, o ponto que nós analisaremos aqui não tem sido veiculado em informativo de jurisprudência, mas é extremamente importante para que vocês fiquem a par do que realmente pode ser enfrentado nas provas vindouras. Presta atenção porque o tema fulcral é se o comparecimento da vítima em sede de delegacia policial é ou não suficiente para demonstrar a vontade da vítima em representar. Vamos tentar fazer uma recapitulação e trazer os principais pontos controvertidos desse caso. Vocês vão se recordar que, historicamente, a ação penal que desafiava a regra nos crimes de estelionato era a ação penal pública incondicionada. Entretanto, com o advento da Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime, que passou a entrar em vigor e ter plena aplicação justamente no dia 23 de janeiro de 2020, a gente teve essa modificação, salvo aqueles casos específicos estampados no artigo ou no parágrafo 5º do artigo 171, a regra passou a ser que os crimes de estelionato desafiavam não mais a ação penal pública incondicionada, mas sim condicionada à representação da vítima. Trata-se de uma alteração no quesito ou no que tange a norma processual. Pedro, então qual é a lógica a ser aplicada? A vedação, a aplicação retroativa ou, ao contrário, posso retroagir? Olha, doutores e doutoras, vocês vão se recordar muito bem que o texto do artigo 2º do CPP, que prevê a imediatidade da aplicação da nova regra e a conservação dos atos já praticados, ela se destina exclusivamente às normas processuais, genuinamente processuais ou exclusivamente processuais. Quando nós estivermos diante de uma norma processual híbrida, mista ou heterogênea, a gente aplica o texto condicional, ou seja, eu vou aplicar retroativamente essa lei justamente quando a alteração for favorável ao réu, ao investigado. Agora, quando isso não for, a gente só aplica dali em diante, beleza? Tranquilo? Então presta atenção que os tribunais superiores, em uníssono, afirmam que se trata de uma alteração de norma de caráter híbrido, uma norma processual penal mista ou heterogênea, e, portanto, a gente vai se enxergar aqui como uma norma favorável, porque amplia, aumenta o espectro de possibilidades de haver, fundamentalmente, uma extinção da punibilidade. Então, o primeiro ponto é que os tribunais superiores, em uníssono, afirmam ser o caso de aplicação retroativa. O que há de questionamento aqui, doutores e doutoras, é fundamentalmente se nós teremos essa retroatividade dessa norma indistintamente para os casos em que tramitam perante o Poder Judiciário. E o fato é que a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que reúne os ministros da quinta e da sexta turma, e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, estão estabelecendo a orientação por hora pacificada, no sentido de que essa aplicação retroativa só e somente só ocorrerá caso a inicial acusatória não esteja efetivamente proposta. Ou seja, é possível que um crime de estelionato praticado antes de 23 de janeiro de 2020 observe a regra
inaugurada naquela data, pela Lei 13.964. Entretanto, para que isso ocorra na visão da terceira sessão do STJ e da primeira turma, o caso não pode já ter sido submetido à apreciação do Poder Judiciário. Se já houver instaurado o processo, não há que se falar em retroatividade da lei. Pedro, então isso aqui já é pacífico? Não. Por quê? Porque também, reiteradamente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tem se colocado em sentido oposto. Ou seja, dito que indistintamente esteja ou não sendo tratada no âmbito de um processo criminal, ainda que sentenciado, mas sem trânsito em julgado, essa norma, de acordo com a literalidade do texto constitucional, precisa ter a aplicação retroativa. Ou seja, deve retroagir o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, ainda que haja sentença pendente de julgamento recursal. Só não haverá essa retroatividade nos casos transitados em julgado, beleza? Tranquilo. E feita essa revisão, a gente precisa, para aguardar e estabelecer um entendimento uniformizado e pacificado, a posição justamente de quem? Do plenário do órgão ou plenário do Supremo Tribunal Federal, o que por hora não aconteceu e, pelo que eu vi aí do agendamento da pauta desse primeiro semestre de 2023, não se encontra essa previsão. Esperemos aí que no segundo semestre desse ano esse tema chegue e seja definido finalmente no âmbito do plenário do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Tranquilo? Agora a gente vai, depois de fazer essa revisão, estabelecer um ponto fulcral que eu quero que você atente. Por quê? Porque aqui a gente tem pegadinha de prova. Recentemente, tem coisa de, acho que em 2020 ou 2021, no primeiro semestre, alguns tribunais, entre outros, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, decidiu no sentido de que, mesmo quando estivéssemos diante de um caso anterior à vigência da Lei 13.964, se a vítima, à época, tivesse ido e comparecido na delegacia prestar depoimento, estaria implícito aqui a vontade, o desejo de que houvesse a instauração da persecução penal. Ou seja, se nos casos em que os tribunais ou os juízos estivessem analisando ser caso de aplicação retroativa da exigência da representação e a vítima, no caso concreto, tivesse prestado depoimento em sede policial, não seria necessária uma nova intimação dessa vítima para que ela efetivasse essa representação. E por que isso? Porque, considerando que a jurisprudência do STF e do STJ são em uníssono no sentido de que essa representação, essa condição especial da ação, essa condição de procedibilidade não demanda um rigor formal e um simples boletim de ocorrência, uma comunicação efetiva que denote e demonstre o desejo e a autorização da vítima para que se instaure a persecução penal, isso já seria suficiente. E essa cláusula ou essa exigência estaria atendida quando anteriormente a própria vítima tivesse comparecido fundamentalmente e prestado depoimento em sede inquisitorial, em sede investigativa. Contudo, doutores e doutoras, já alertávamos no final do ano passado que a própria segunda turma também estava apontando fundamentalmente que essa posição não poderia e não deveria prevalecer. Isso foi deliberado num HC, aliás, no agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário 138, 1.385.977 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. E o que é que aconteceu recentemente? Nesse mês, 28 de março, eu estou gravando o vídeo no dia 31 de março de 2023, a mesma segunda turma, agora no agravo regimental, no recurso em habeas corpus 215.032 de Santa Catarina, repetiu essa mesma orientação.
o que é que se registrou como fundamento muito importante e interessante? O que os ministros da segunda turma anotaram foi que as vítimas e testemunhas, elas, via de regra, são intimadas a comparecer no curso da fase inquisitiva ou mesmo processual, e se não o fizerem, podem potencialmente sofrer sanções, conforme estabelece a literalidade e a inteligência cobezinha dos artigos 201, parágrafo 1º e 224 do Código de Processo Penal. Ora, se assim o é, se elas são intimadas e se podem ser sancionadas ou sofrer consequências, naturalmente não se pode pura e automaticamente inferir e extrair que esse comparecimento em delegacia ou em juízo ostentaria o significado de desejo e autorização, vontade de deflagrar a persecução penal na fase investigatória ou mesmo processual. Então, veja só, nesse caso, doutores e doutoras, pelo simples fato da vítima prestar boletim de ocorrência ou prestar esclarecimentos, não podemos afirmar de maneira categórica por si só seu inequívoco interesse em dar prosseguimento à persecução penal. Então, o que é que eu quero que você registre? Que essa orientação também tem sido explanada pela segunda turma e vai levantar muitas polêmicas. É esse o fundamento, e aí eu sei que é muito polêmico também aí e levanta e suscita controvérsias. Muita gente achando que houve um excessivo rigorismo por parte da segunda turma, outros nem tanto. Mas, de fato, a ponderação trazida e capitaneada pelo ministro Fachin é, de fato, bem interessante. Confesso aqui que eu não tenho posição definitiva. Eu confesso que ainda preciso refletir um pouco melhor. Não em relação à aplicação retroativa. Aqui, nesse ponto, eu estou totalmente alinhado à segunda turma. Agora, essa questão de comparecimento aqui de vontade, ou comparecimento não substituir ou não ser suficiente para equivaler fundamentalmente à representação, confesso que eu preciso refletir um pouco mais. E você, o que é que você acha? Comenta aí embaixo, faz as ponderações, vamos tentar trocar essa ideia, porque é sempre interessante e importante a gente amadurecer, ouvir ideias, ouvir ponderações, para que a gente possa genuinamente poder evoluir na nossa compreensão. Maravilha? Tranquilo? De toda sorte, redobra as atenções sobre esse tópico aqui, porque, repito, está na ordem do dia, tem sido deliberado com alguma constância no âmbito dos tribunais superiores, mas você não tem visto isso sair em informativo. Vai cair em prova e você já vai estar ligado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até uma próxima. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal. Tchau!